Justiça mandou excluir reportagens feitas pelo site UOL contra a família Bolsonaro. E é claro, né, pessoal, os jornalistas, enfim, ficaram super nervosos e já chamam isso de censura. Guga Noblar demonstrou o seu jeitinho socialista de ar-condicionado descer na Jovem Pan. E a fala do Lula, minha gente, sobre o pessoal do interior de São Paulo que repercutiu de forma negativa com toda a razão. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, nesse vídeo, nesse sábado maravilhoso. Se você gostou das pautas desse vídeo, fique comigo até o final. Curta e compartilhe esse vídeo. Vamos começar com mais uma fala equivocada do Nine, que repercutiu de forma negativa aí nas redes. Essa matéria eu estou retirando do site Oeste e tá desse jeitinho aqui. Durante o programa do Ratinho, na quinta-feira, dia 22, Lula deu uma declaração preconceituosa contra o povo paulista. Segundo o petista, o jeito ignorante, bruto e capial de Jair Bolsonaro é característico do interior de São Paulo. O ex-presidente comentava as políticas adotadas pelo presidente durante o problema de saúde aqui no Brasil. Para se contrapor ao estereótipo que criou do adversário, Lula disse ser um socialista refinado, bonito e bem-humorado. Gente, quem enganou ele foi a esposa dele. Para com isso, hein? Bonito, refinado. Ai, meu pai, só rindo mesmo, né? Mas continuando aqui, abre aspas. O Bolsonaro, você sabe que é meio ignorantão, meio chucro, fala palavrão. Nossa, gente, ele fala palavrão, ninguém desse mundão fala palavrão, né? Mas tudo bem, disse o Lula. Um pouco ignorante, aquele jeitão bruto dele. Jeitão de capial do interior de São Paulo, bem ignorante mesmo. Tem gente que acha que é bonito ser ignorante, mas não é. O bonito é ser educado, um cara refinado como eu. Não tem amigo não esse homem, gente, para dar uma avisada, dar um toque nele. Falar, meu filho, eu acho que você está tendo uma visão deturpada de si mesmo. E essa fala, gente, soou muito mal nas redes. É claro, qualquer pessoa se sentiria ofendida com essas palavras. E não é a primeira vez que esse candidato aí solta aí uns equívocos que a gente pode chamar de até mesmo preconceituosos. O mesmo aconteceu lá naqueles atos do dia 7 de setembro, que eu senti uma revoltinha no coração dele e ele resolveu chamar as pessoas que estavam nos atos de 7 de setembro de pessoas que fazem parte aí de um grupo bem extremo dos Estados Unidos. Vocês lembram disso, né? Que ele chegou a falar assim errado, porque ele é muito refinado, né? Uma pessoa muito educada, muito refinado, mas não consegue nem falar o nome da organização aí supremacista. Agora imaginem se o Bolsonaro ou um bolsonarista resolvesse falar um negócio desse em rede nacional. Temos duas opções do que iria acontecer. Número 1, um processo básico nas costas, né? Número 2, o carro pajeiro iria aparecer na porta desta pessoa às 6 da manhã para dar um passeio. Vocês me entendem? A questão é que a língua do Nine não tem freio. Para ele, quem tem limite é município. E algo muito misterioso acontece, porque o cara pode tudo. E você acha que as polêmicas pararam por aí? Nananina não. Temos mais uma, com o Guga Noblar. O Guga revelou um comportamento digno de um socialista de ar-condicionado que deixou os internautas chocados. Vamos entender essa situação. Paulo Figueiredo estava fazendo comentários sobre uma ex-parlamentar americana que está sendo criticada por falas aí sobre a retirada de bebê do útero, essas coisas todas. Para entender mais profundamente, essa ex-parlamentar americana, ela disse que não existe batimentos cardíacos até a sexta semana de gestação. E aí começou toda a polêmica. Aí o Paulo Figueiredo começou a falar, né, sobre a sua visão dentro desse assunto, dizendo-se contrário a essas narrativas que tratam o bebê como um nada ou como um amontoado de células. Até que o Paulo resolveu contar a sua experiência pessoal quando ele ouviu pela primeira vez os batimentos cardíacos da sua filha. E aí, meu povo, que o babado começou. É nesse momento que o Guga começa, ele faz ali uma espécie de deboche, quando o Paulo Figueiredo começa a expor o seu sentimento, e ele tá até emocionado ali no momento. O Guga, ele riu da emoção do seu coleguinha de trabalho.
Mas esse tipo de comportamento do Guga é recorrente. A própria Zoe Martinez, ela uma vez postou em suas redes todas as fotos do Guga fazendo caretas no momento que ela começa a tecer seus comentários sobre alguma pauta, alguma notícia. Ele fica ali fazendo caretas para poder deixar a pessoa meio que em desequilíbrio ali no momento que ela começa a tecer as palavras, porque ele não concorda com o que a Zoe fala, entre outros participantes falam. Além da falta de profissionalismo, esse cara, ele é totalmente imaturo. E, tipo, ele é a imagem daquele socialista que diz lutar pelas mulheres. Porém, ele esquece que esse tipo de procedimento que ele defende faz com que muitas meninas, né, para vocês entenderem, muitas meninas acabam tendo suas vidas retiradas pela sua própria mãe por conta de um procedimento, porque elas querem, ou porque vai atrapalhar a vida, ou algo desse tipo. Tipo as justiceiras do ventre. E quando o Guga fala que defende esse tipo de procedimento porque é uma questão de saúde pública, devo lembrar que saúde está totalmente ligada à vida. E se até tantas semanas não existe vida, são apenas amontoados de células, não tem por que fazer o procedimento, né? Porque você não tem vida, então você tá tirando o que ali? Não é um nada? Então deixa o nada ali pra gente ver se é nada mesmo, se tem vida. Sabe, são umas hipocrisias, umas incoerências, tudo pra justificar um comportamento totalmente invertido dentro da sociedade. Mas digo aqui pra vocês que eu agradeço pela falta de profissionalismo e pela falta de maturidade do Guga, pois o seu comportamento expõe totalmente a sua ideologia e seus adeptos. E falando em jornalismo, né? Eu quero falar aqui com vocês, quero comentar sobre uma polêmica entre os jornalistas, porque o UOL teve que retirar as reportagens que falam contra a família do Bolsonaro por conta daquelas compras de imóveis e tal, que é mó polêmica, mó tititi por conta disso, porque eles têm que achar alguma coisa errada ali na vida do Bolsonaro para poder tirar o crédito da vida do Bolsonaro como presidente. Eles não acham nada, então inventam uma coisa daqui, outra ali, enfim. É claro que o bom mocismo foi ativado com muito sucesso. Os jornalistas do UOL se sentiram, assim, censurados pela justiça. E o que estava esquecido por essa classe voltou à tona em suas postagens. A tal liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que parece assim, que o povo tinha esquecido que isso aí existia aqui no Brasil, né? Mas essa liberdade, ela é seletiva, é uma balança que a gente pode dizer que é meio desequilibrada. Vamos relembrar, né, gente? Porque relembrar é viver. Onde estava a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa quando o canal do Alan dos Santos foi retirado do ar? Nenhum jornalista defendeu ou lembrou que existia liberdade de expressão e liberdade de imprensa aqui no Brasil. Onde estavam esses jornalistas quando tiraram a monetização do canal da Bárbara do Te Atualizei? Vamos lembrar outro episódio aqui, para complementar. Vocês lembram quando o Marcos Valério falou que o PT, o Nine, tinha umas ligações aí com um grupo obscuro? Foi uma polêmica, todo mundo postando, olha isso, olha o que o cara falou. E aí, o PT correu, foi lá no TSE e pediu para retirar. Não, ninguém pode postar isso, ninguém pode falar sobre isso. E o TSE acatou. Onde estavam os jornalistas para lutar aí pela liberdade de imprensa e a liberdade de expressão? Agora, só para dar mais uma complementada nisso tudo, eu quero trazer uma notícia para vocês quentinha. Saiu agora do forninho. TV Piauí é fechada pela PF por divulgação de notícias falsas. Algum textão, alguém defendendo, alguém falando alguma coisa? Alguém lembrou aí da liberdade de expressão, liberdade de imprensa? Não. Ah, mas Ana Paula, isso aconteceu porque eles postaram, falaram, enfim, de coisas que não existiam. Beleza, vamos nessa estrada aí. Vocês lembram quando a Mônica Bergamo compartilhou uma notícia dizendo que o Bolsonaro tinha almoçado com Guilherme de Pádua? Era uma fake news. Alguma coisa aconteceu com a Mônica? Alguma coisa aconteceu com a Folha de São Paulo? Alguém? Não, né? Então esses jornalistas, na verdade, pelo menos assim, a impressão que dá é que eles lutam pelo monopólio da notícia, porque eles são os guardiões da verdade. Somente eles falam a verdade. E ponto final. Por isso deve haver somente uma única via. E é por isso que eles lutam. É para isso que eles lutam tanto para a regulamentação da mídia, etc e tal. Agora vem aqui, olha que interessante. Eu queria muito saber onde esses jornalistas do UOL estudaram, né? Porque assim,
Eu quero saber para eu não estudar nesse lugar, entendeu? Porque olha o que eles postaram. Censura ao UOL é típica de ditaduras e será derrubada na justiça. Oi? Como assim? Então quer dizer que numa ditadura, quando um site sai do ar ou uma emissora sai do ar, o pessoal, eles têm o direito de recorrer na justiça? Bom, pelo que eu estudei, em uma ditadura não existe direitos, somente deveres. Paulo Freire canta, hein? Canta nessas redações aí. Só para saber, já que o UOL falou aí que numa ditadura tem como recorrer, né, e na justiça, eu queria saber se a CNN lá da Nicarágua já conseguiu entrar na justiça e trazer de volta aí pro ar a CNN de lá. Só por curiosidade. É tipo aquele método, né, do livro do George Orwell, né, o 1984, onde ele fala da novilíngua, onde as palavras começam a ter dois sentidos e esses sentidos são muito relativos. Isso depende muito do acontecimento, isso depende muito da pessoa, enfim, é tudo muito relativo. É dessa forma que a esquerda trabalha. Quando acontece alguma coisa assim com eles, eles transformam, né, uma coisa assim, tempestade, né? Uma tempestade num copo d'água, mas quando é com um amiguinho, não. O amiguinho mereceu, isso tem que acontecer, porque o amiguinho fez isso ou aquilo, mas com a gente não, com a gente é censura, né? A esquerda é bem desse nível, né? O que eles estão tentando colocar aqui no Brasil é o que eu falei com vocês, é o monopólio da notícia. Somente eles querem ter a liberdade de imprensa. O resto tem que sentar, ouvir, bater palmas e acreditar em tudo que eles falam. Então vale para uns e não vale para outros. Quando o PT entrou na justiça, né, lá no TSE, para pedir a retirada de postagens falando do Marco Valério, valeu. Mas quando o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, entrou na justiça para tirar, né, a notícia falando sobre esses imóveis, não vale. E aí tem um jornalista da UOL, esqueci o nome dele, não sei o que, Sakamoto, se eu não me engano, eu vou colocar aqui para vocês o nome dele direitinho, que ele falou que quando o Flávio entrou na justiça para retirar essas matérias, ele simplesmente disse para o público que era verdade o que eles noticiaram. Então a gente pode falar disso também no caso do Marcos Valério. Obrigada, jornalista do UOL, você ajuda muito a gente aqui, tá bom? Obrigada. Então se for nessa narrativa, o que aconteceu lá com o Marcos Valério, que ninguém pode falar mais, também é verdade. Jornalismo profissional é assim, né? Mas tudo bem. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Tem um videozinho que eu vou colocar aqui pra vocês. Assistam pra vocês ficarem por dentro de todas as atualizações, enfim, de todas as coisas que eu falo aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.